Então, hoje é sobre Amós 3, versículos 7 e 8. Vamos ler junto aqui? Vamos lá? Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão fugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Corandeu. Essa semana eu e a minha esposa, a gente estava no mercado dia, e na hora de pagar a conta, tinha uma nota no chão. Eu achei que era nota de R$2. Mas era R$200. Aí balançou minha cabeça. Ainda bem que minha mulher pegou, falou para uma mulher, senhora que estava na frente, é seu? Aí a gente devolveu, e a gente voltou conversando, eu e minha mulher, né? Não foi um segundo, meio segundo, mas a gente... Você já deve ter encontrado algo assim na rua. No parque, isso é o que, 2012, encontrei um iPhone 6. Hoje, se fosse comparar, hoje é iPhone 15 Pro, alguma coisa assim. Sim, no cantinho. Irmãos, 5 minutos de oscilação. Era celular top, e não tinha rastreamento naquela época. Devolvi, né? Por isso que eu estou falando, né? Senão não ia falar. No seminário, quando eu fazia a prova, o professor chamava Itamê, ele escrevia assim, na lousa, Corandeu, na prova, e ele ia embora. Falou, se vira aí. Né? Ninguém vai vigiar. Corandeu, lema, princípio mais importante dos reformadores. Lutero, Calvino, número 1 é corandeu, depois é solideu e assim vai. Corandeu significa em latim, corandeu é frente, Deus, diante de Deus, viva diante de Deus. Na verdade, aquele 200 anos, eu pensei em pisar, puxa para trás. Corandeu, Deus está vendo. Tem um livro chamado, esse título, Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando ninguém está olhando? É o pastor da igreja Willow Creek Church, ele escreveu esse livro. Quem você é quando ninguém está olhando? Gênesis, Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Davi também, Salmo de acho que é 16, ele fala, diante de mim está o Senhor está sempre diante de mim. Ele viveu assim. Corandeu. Meus amados irmãos, que vocês possam viver, que nós possamos viver com esse princípio. Corandeu. Amém? Amém? Estamos meditando o livro de Amós. A palavra Amós significa aquele que carrega um fardo pesado. Irmãos, pregador não é fácil. Fácil seria só pregar prosperidade. Amós teve que pregar sobre fim, tragédia. Se você não obedecer, vem o julgamento de Deus. Esse Amós é interessante, foi o primeiro profeta que registrou profecia, sabe? De tantos profetas, Isaías, Jeremias, todos esses. Foi primeiro cara que registrou e foi o único que pregou fim, usou essa palavra, escatologia. Amós 8:2, o fim chegou para o meu povo Israel. E a palavra-chave, versículo-chave é Amós 5:24. Vamos ler junto aqui? Vamos lá? Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro.
Eu estava estudando o livro de Amós, olha a vida desse cara, profeta Amós. Israel é norte, Judá é sul. Estava dividido, né? Israel, Judá. Ele morava na região sul. E qual era a profissão dele? Ele fala aqui no livro de Amós: eu não sou profeta, nem da família de profeta, nunca estudei teologia. Deus me chamou, eu era pastor, agricultor rico, tinha muito dinheiro. De repente Deus me chamou, eu moro aqui na região sul, vai para norte pregar. Esse é Amós. Era um cara muito rico que não havia necessidade de virar pastor, profeta. Deus chamou ele para ir para pregar. Por isso que o pessoal de Israel tem parte lá de Amós, fala: ei, cara, volta para sua terra, fica falando besteira aqui, a gente não quer ouvir sua profecia, né? Queremos ouvir nossos profetas que falam bem, tão bem, a gente vai ganhar muito dinheiro. O contexto o país estava muito bem financeiramente, todo mundo ganhando dinheiro, época farta, muito dinheiro. Só que quem era rico era muito rico, quem era pobre era mais pobre. Parece a situação agora, depois da pandemia. Então, irmãos, Amós fala que os ricos tinham, não é casa, ele usa essa palavra, tinham um palácio de inverno, palácio de verão. Cama deles é feito de marfim. Quem tinha muito dinheiro, tinha muito dinheiro. Mas quem não tinha dinheiro, ele fala aqui que os escravos estavam sendo vendidos por preço de uma sandália havaiana. Quanto custa? 20 reais? Uma vida por 20 reais. Então, Amós e os ricos ofereciam culto com muitas ovelhas, bois, né? E Deus chegando falando: chega, meu, não quero esse tipo de culto. Por isso ele fala, capítulo 5, 24: corra a retidão como um rio, justiça. Essa semana eu conversei com um irmão da nossa igreja, pastor, na minha igreja, na minha empresa a gente dá almoço pro pessoal, todo dia, é simples, mas a gente dá. Isso é bom demais. Deus fica feliz. Faça uma pesquisa hoje, vê quanta gente está morrendo de fome hoje, depois da pandemia. É muito, irmãos, é muito. Esse é o contexto. Deus chamou um leigo para pregar a palavra de Deus. E ele chega falando: ouça esta palavra. Vamos falar junto? Vamos lá? Ouça esta palavra. Capítulo 1, 2. Amós vai falando de país vizinho de Israel. Começa com Damasco, Tiro, movimento centrípeta. Não é centrípeta, é centrípeta assim. Israel está no meio. 8 vizinhos. 3 pecados e por 4 pecados. Deus fala. Quando Deus fala 3 pecados, é porque é muito. Então quando fala 4, ou seja, você vai ler. Se você ler, vai ver. O pastor falou disso, verdade. É muito pecado, mas tem pecado demais. Damasco, você fez isso. Tiro, você matou mulher, rasgou a barriga, mulher grávida, e vai. Quando o profeta começa a falar de outro, o cara fica feliz. É verdade, Deus, esse cara merece, esse cara está errado. Verdade, ele foi violento, aquele cara é corrupto, aquele cara só sabe de dinheiro, fala dos outros. Mas olha o movimento. Antes de Israel, Judá, capítulo 3, 4, 5, começa com essa frase:
Ouça essa palavra. Você chegou sua hora. Meus amados irmãos, ouça a palavra de Deus. Amém? Com seriedade, com humildade. Não fica julgando o outro. Não, Deus está falando para você. Ouça essa palavra. E escolhi apenas você de todas as famílias da terra. Olha o que Deus está falando. Mandou um profeta lá do sul, outra região, que não é nem profeta. Porque não tinha profeta. Olha que situação. Tinha tanto profeta, mas só tinha falso profeta. Então Deus teve que mandar lá do sul falar: cara, eu escolhi você somente. Eu amei você. Você é meu filho. Dá-me ouvido, ouça. Essa semana eu também, pastor Marcos, estava ficando ansioso, preocupado com isso, aquilo. Dor de cabeça aqui, gente, isso, problema, aquele problema. Ontem à noite Deus falou comigo: você não vai florescer. Olha o que Deus falou para mim. Você vai frutificar. Eu estava pensando, florescer? Não, frutificar. E ainda Deus falou assim para mim. Eu geralmente sábado à noite eu estou preparando pregação, ouço louvores. Tem umas igrejas que é culto live. Domingo, sábado à noite, culto live na Coreia. Eu estou ouvindo alguns louvores. Nunca vi esse pregador, nunca vi esse pastor. Ele começou a ouvir. É para você ouvir. Puxa, mas Deus está falando diretamente no meu coração. Está falando mesmo. Não tema. Estou com você. E ele falou para mim: com o meu braço direito vou segurar você. Eu só, cara, eu parei de ouvir, me ajoelhei, comecei a orar. Senhor, o Senhor está falando comigo? Sim. O nosso grande problema hoje é que você não está ouvindo a palavra de Deus. Ou através da palavra de Deus, Bíblia, ou através do Espírito Santo que fala no seu coração, ou através de hoje, de outras pessoas. Você não está ouvindo. Então, para essas pessoas, a Amós está pregando: ouça, pelo amor de Deus, ouça. E se você não ouvir, vai acontecer isso aqui, ó. Vamos ler junto, devagar. Talvez é a passagens importantes. Hoje, capítulo 3, capítulo 8. Vamos ler junto? Vamos lá? Estamos chegando nos dias, declara o Senhor, o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, que você possa ouvir, esteja humilde, sensível para ouvir a voz de Deus. Amém? Estava ouvindo o testemunho da irmã e eu ouvi: Deus falou para agradecer. Mas a situação não está fácil. Atrito aqui, atrito ali. Dá vontade de falar. Mas Deus falou para agradecer. Então ele agradeceu para a família, agradeceu. E a situação começou a mudar. Glória a Deus, irmãos. Você precisa ouvir. E o outro princípio importante que Amós deixa aqui, irmãos, repita comigo, por favor. Deus avisa antes. E várias pessoas que eu vi, pessoas que morreram de ataque cardíaco, não é que aconteceu de repente. O corpo deu sinal. Dor de cabeça, está vomitando, dá sinal, não acontece de repente. Aliás, tem que cuidar do nosso corpo, né? Tem que tirar a barriga, a saúde. Mas ele está. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma
sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não? Irmãos, guarda bem esse princípio. Deus vai sempre avisar antes. O meu casamento acaba por causa disso e aquilo. Não. Deus já avisou várias vezes. Através de pastor, através de alguém. Deus avisou várias vezes. Você que não deu ouvido. Deus avisa antes. Deixa isso aqui, irmãos. Olha aqui. 10 pragas no Egito. Tenta raciocinar comigo. Deus avisou para Moisés, vai lá avisar. Amanhã, faraó, amanhã você vai acordar com cheio de sapo. Um monte de sapo aqui. Aconteceu assim. Amanhã vai ter um monte de piolho. Avisou antes. Amanhã, seu filho vai morrer. Morreu. Caso de Arca de Noé. Por que Deus mandou criar o barco lá em cima da montanha? Por quê? Todo mundo olha. Cara, é louco. Por que está fazendo isso? Está louco. Deus está avisando. Sodoma Gomorra. Deixa bem claro, Deus até fala. Não tem isso para fazer? Esse é chato para você não dormir. A gente vai ver. Irmãos, o ponto que eu quero pregar aqui. E outro, espero que você tenha discernimento, que você tenha sensibilidade para ouvir. Deus avisa antes. Eu lendo mais de 10 vezes o livro de Amós, parece que eu agi me agradecer a Deus. Sabe por quê? Toda vez que Deus estava para castigar, quando o povo se arrepende, Deus fala, tá bom, não vou castigar. Ele volta atrás. Lembra a semana passada? Se você faz um retorno, Deus também faz retorno. Irmãos, olha que o Amós teve 3 visões. A última visão é prumo. Olha que coisa fantástica. Eu estava lendo Bíblia com um lápis na mão. Uau! O que é o prumo? O prumo é para ver se está seguindo, está certinho. Prédios desabam porque está construindo torto. Para ver se está reto. Se Deus avaliar a sua vida, e aí, como é que você está? Se Deus avaliar a sua vida. Eu perguntei para Deus, como é que está a nossa igreja do Senhor? Como é que estamos começando? Estamos no caminho certo, Deus? Adorei esse pastor aqui, Isambon Muxari. Esse é o pastor, parece mafioso, mas é pastor pentecostal, lá na igreja, na Coreia. Olha que cara doido. Esse cara aqui, toda vez que chovia, trovejava, ele parava com tudo e saía correndo para tomar chuva. Toda vez. Trovejava. Pastor, ele está fazendo isso. Ele leva chuva, perigoso, fica no raio, perto do trovão. Ele amava tanto Jesus. Jesus não falou que ia voltar como raio, trovão. Ele saía toda hora para. Será que Jesus está voltando? Será que Jesus está voltando? Toda vez que ele levava chuva, trovão, nossa, eu estou com esse tipo de pecado. Isso é pecado.
Olha a conclusão, vamos ler bem alto. Conclusão do livro de Amós, vamos lá? Prepare-se, ó Israel. Prepare-se para encontrar o seu Deus. Você está pronto? Pronto para encontrar Deus?